aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma entrevista da Caras. Hoje eu tô com um casal que é sucesso na internet, entendeu? Luan Alencar e Caio Cirqueira tá aqui comigo. Oi, gente, tudo bem? Qual é o chip mesmo? É Kailu? Tem dois. Kailu e Kayan. Só que Kailu é o pessoal do Instagram, que segue a gente, acompanha de lá. E Kayan é o pessoal do Twitter. Porque o Twitter a gente tem uma grande comunidade também. Entendi. E aí meio que eles se dividiram, mas sempre quando tem alguma coisa importante, eles se juntam, sabe? Entendi. Pra unir forças. Então, Kailu e Kayan. Isso. Kailu Tá e bom, Kayan. gente. Então, assim, a galera que curte, vem pra cá assistir a gente, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre muita coisa, tem muita novidade. A gente vai conhecer um pouquinho mais os meninos. Mas eu já queria começar falando sobre a internet na vida de vocês. Assim, a gente tava conversando aqui no backstage, né? Sobre fazer medicina, aí faculdade, e no final das contas, ir fazer conteúdo na internet. Em que momento a internet chegou pra vocês? Então, pra mim a internet chegou na pandemia. Porém, desde pequeno sempre tive uma veia assim, mais artística. Eu sempre quis ser. E meus pais me apoiaram muito. Comecei com 8 anos fazendo teatro. E aí minha mãe me levava pro curso de teatro. Fiz viagem pro Rio pra fazer cinema, alguns cursos assim, preparativos com 12 anos. E, enfim, estudava, né, fazia as coisas. Porém, era uma área meio complicada, assim, por eu ser jovem, entendeu? E aí, eu comecei a gravar vídeo pra internet na pandemia. Por YouTube, na verdade, comecei no YouTube. Fazia Super vlog. recente, né? 5 anos tem isso, né? Eu comecei pro YouTube. Parece muito, Eu né? tinha 14 para 15 anos. Agora eu tenho 19. E aí, comecei no YouTube fazendo vlog, fazia vários vídeos que estavam em alta e fui crescendo. Aí comecei a gravar pro TikTok também, que o TikTok se iniciou na pandemia, né, praticamente. Sim, ficou muito forte na Ficou pandemia. muito viral. Então tava em casa, falei, preciso fazer alguma coisa, preciso me movimentar, vou começar a gravar. Aí eu comecei, fui lá, ó, todo dia. Uma hora eu sabia que ia dar certo, né, em algum momento da minha vida. Porque eu sempre gostei também, assim, sempre quis fazer uma faculdade, porém eu sabia que não ia ser algo do meu sonho, a não ser que fosse uma coisa voltada porque eu gostasse. Então, fui gravando pro Instagram, TikTok, tudo, terminei o colégio. Eu ia fazer faculdade, não fiz, e agora tô aqui, seguindo a vida de influenciador, cantor, no meio artístico que eu sempre quis, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse meio Tá artístico bom. todo. Me fala, Caio, como é que foi isso? o começo? Pra mim, eu acho que eu comecei em 2017, foi até antes da pandemia. E aí eu comecei, acho que era até Musical.ly, não era nem... Eu comecei pelo TikTok, mas antes do TikTok era o Musical.ly, o aplicativo. E aí eu fazia vídeo assim, dublado, mas assim, sempre fui tentando. E de começo, não foi como trabalho, foi como tipo diversão. E ali passou a ser meu tiratempo. Eu comecei a gostar de fazer aquilo. Como se fosse um hobby, né? É um hobby, tipo assim, eu fazia pra me divertir realmente, não era trabalho nem nada. E aí, aos pouquinhos, foi dando certo no Musical.ly. Só que aí, do outro lado, eu tava terminando a escola, e aí eu precisava decidir uma faculdade. Aí vem a pressão, né, dos pais, tipo assim, preocupados. Meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Você também acaba se cobrando muito. E a sociedade num todo, né? Porque assim, seus amigos estão fazendo, eu preciso fazer, gente. Sim. Na escola, tipo, você vai ser o quê? E aí vem, tipo assim, familiares, já todo mundo se formando, aí amigos não faz, aí você fica ali meio que decidindo. Mas acabou que vinha pressão de tudo, até de você mesmo. Você, meu Deus, eu tenho que decidir fazer alguma coisa, mas eu não faço ideia, tipo assim... Eu não sei, aí entre todas as profissões que eu via, que eu mais me identificava mais, era a medicina. Aí eu fiz o vestibular, passei, fiz 2 semestres de faculdade de medicina, e aí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, eu cheguei a trancar a faculdade, aí fui morar 6 meses nos Estados Unidos, e aí durante esse tempo todo, eu sempre apostei muito na internet. Eu fazia medicina, mas eu nunca deixei de postar vídeo, eu sempre tinha meu foco ali na internet. Era assíduo ali, né? Exato, veio a pandemia, então como a gente estava em casa, eu tirava todo aquele tempo que você ficava, tipo assim, meio que sem fazer nada, só focava na internet. Então era que meu tira-tempo, fazer por diversão. E aí fui tentando, aí passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim. Aí acabou que eu morei nos Estados Unidos por 6 meses, quase 6 meses, foi 5 meses e pouco. E aí foi que eu percebi que eu não queria tanto mais medicina, e queria tentar muito com a internet. Só que eu precisava fazer alguma faculdade também, né, que era algo certo. Aí eu falei, talvez eu possa estudar aqui nos Estados Unidos. E aí, nisso aí, eu não poderia ficar mais tempo lá, porque meu visto ia expirar. Aí eu tinha que voltar pro Brasil, mudar meu visto de estudante, de turista para estudante, para depois voltar para os Estados Unidos. Só que nesse meio de tempo, eu tentando com a internet, voltando pro Brasil, para fazer a faculdade nos Estados Unidos, aí chega a oportunidade para mim de entrar no projeto, que é da Casa da Barra, que foi onde estourou tudo, entendeu? E aí, então, todos os seus planos mudaram. Mudou. Já era para fazer faculdade nos Estados Unidos, era para continuar a faculdade,
E aí eu tava quase desistindo da internet, porque eu tava tentando muito, muito, muito. E aí ali, quase ali, não desisti da internet pra dar certo, deu certo, entendeu? Chegou o convite assim, parece que adivinhou. Agora, No me momento conta certo. então como que surgiu esse convite, porque assim, vocês estavam planejando uma vida, do nada Tá. aconteceu outra, e graças a Deus eu tô Exatamente. Acho que tudo aconteceu no momento certo, que a gente tava preparado, assim. Tudo que eu planejei, assim, eu acredito que não chegou antes, porque eu não tava preparado. Uhum, E aí tudo chega no tempo certo. E aí, o convite, como chegou pra mim, uhum. seguinte, eu fui numa festa que se chama São João da Vila, que é na época da Casa da Barra ainda. Hoje em dia eu acho que não tem mais. E eu tava na festa, tinha vários convidados, eu acho que era mais de 1000 pessoas. Tava me divertindo com meus amigos. Carlinhos passa, filmando, e aí ele aponta a câmera pra mim. Aí na hora que ele aponta a câmera pra mim, ele fala, gostei de você, que tipo, tava me divertindo, dançando, carismático. Você vai entrar na Casa Barra. Do nadão, assim, tipo, nunca te Eu acho conheci, que- nunca viu na sua vida. Eu acho que foi pela energia, assim, Uhum. sabe? E também porque a gente tinha alguns amigos em comuns. Uhum. E aí, depois de um tempo, ele começou a me acompanhar. Ele ficava assistindo meus stories pra ver o que eu fazia, porque eu já postava bastante também. Sim. Sabe? Estudando a minha pessoa. E vocês não se conheciam nessa época? Então, a gente Seguia no se Instagram. seguia. Antes de a gente se conhecer pessoalmente, a gente seguia mais ou menos 2 anos já. Desde quando ele foi morar nos Estados Unidos, um pouco antes. Entendi. Só que a gente nunca se encontrou e nem trocou mensagens assim, mais, tipo... Uhum. Um pouco de segunda intenção sim, né? Ele respondia alguns Sempre stories tem meus, Um pouquinho. mas eu respondia o deles, mas acabava ali. É tipo, respondia, É que não acabou. tinha, eu tava interava. Tinha um no react colégio. num story, sei lá. Tinha. Porque eu era hétero assim, ele também Eu era também. hétero, e aí a Eu gente ficava com não- medo de chegar nele e falar alguma coisa sem saber o que ele era. Aham. E também eu sabia Meus que dois eram a assumidos. possibilidade de a gente se encontrar era muito pequena. Uhum. Então a gente não se falava tanto. E aí ele falou assim, cara, eu gostei muito da sua energia, você é muito carismático, vejo que você tem muito potencial e talento. Eu tenho um projeto que é a Casa da Barra, eu já conhecia, porque é impossível, né? O Brasil todo conhece. Sim. E aí eu acho que ele estudou muito e esperou o momento certo pra colocar a gente também. Uhum. Até então eu não sabia que ele ia entrar, só que aí vai chegar nessa parte ainda. Que aí eu quero saber desse plot. Tá. E eu É. foi através de um amigo meu, que faz também conteúdo na internet. E ele é amigo do Carlinhos, só que ele parou um pouco mais da internet. Através dele, Carlinhos me viu nos stories dessa viagem que eu fiz pra fora, pros Estados Unidos. A gente Uhum. viajou junto. E aí eu tava com ele na viagem. E aí Carlinhos viu os stories, eu passando com esse meu amigo. E aí ele entrou no perfil, aí viu meus conteúdos. Tipo assim, eu fazia nos Estados Unidos, eu indo pra um date sozinho, não namorando, entendeu? Legal. E aí eu fazia, tipo, era vlogs, assim, de 1 minuto e meio da minha rotina. Aí eu ia sozinho, dirigia o carro, dublava e tal. Era vídeos dublados que eu fazia. Sim. Aí ele foi vendo os vídeos e ele também passou a ver alguns meses, tipo assim, ele viu o perfil e salvou, creio eu, assim, pra analisar como fez com o Luan. Uhum. E aí, pra ver se realmente era um perfil Tipo, vale legal essa pena, pra entrar. Mas antes de fazer isso, ele chegou a comentar com o meu amigo. Perguntou e falou, caraca, tipo, eu vi o perfil dele e ele tem o potencial de crescer muito. Parece que, tipo, pode se dar bem, entendeu? Aí ele ficou estudando esse tempo, aí mandou mensagem, tipo, falou do projeto dele, apresentou. E aí, acho que nesses 6 meses também conheceu o Luan. Aí ele é muito inteligente, assim, ele é muito sábio. E aí perguntou da gente, da nossa sexualidade, porque ele tava com a ideia do filme Ele que assistiu tem. um Tem um filme Uhum. que é Ele pegou de LGBT, que assim, inspiração. viralizou muito no mundo inteiro. E aí ele viu meu perfil, um loiro, no filme tinha um loiro, no filme tinha um moreno, que era o Luan. Ele falou assim, ó, tá, vou fazer isso no Brasil, no meu projeto. Foi um gênio. Aí muito fez, inteligente. lançou, perguntou o Luan, me perguntou. A gente falou nossa sexualidade pra ele, mas primeiro ele perguntou pro meu amigo, Uhum. que só esse meu amigo sabia. Quase ninguém sabia assim, sobre a sexualidade, mas como esse meu amigo era muito próximo a mim, ele sabia. E aí Carlos perguntou pra ele, falou a ideia que ele tava, esse meu amigo pegou e contou, e falou, então faz sentido. Pô, foi a mesma coisa. Eu tenho um amigo, o amigo dele nem foi assim, como é que se diz? Sabe quando a pessoa conta uma fofoca do outro? Porque ele sabia que ia ser muito bom pra ele. Então, Sim, ele nem sim. foi Foi tipo muito bom. assim, ai, encorajou, vou ser vacilão com ele. Não, porque ele fez uma coisa boa, porque ele sabia que eu queria muito crescer na internet. Sim. E que ia dar muito certo, tipo, fazer muito sentido a história. Uhum. Aí meu amigo contou, tipo assim, foi uma coisa boa. Uhum. Foi na intenção boa. Ai, que legal. O Carlinhos é muito visionário, né, cara? Muito Não tem como. visionário. Não tem como. Muito. E aí ele pegou, eu não sei, tipo, em que momento ele pensou nisso. Eu tô assistindo aqui um filme, eu vou fazer essa história no Brasil. Com os meninos que eu conheci, É. tipo, há pouco tempo e Por vai dar isso- certo Aham. e deu Por isso que eu acho que tudo aconteceu no momento certo. Porque Uhum. o filme lançou no momento certo, a gente Verdade. se conhecendo no momento certo. E era o momento que a gente tava preparado, assim, porque eu tinha Uhum. terminado o colégio, eu tinha completado 18 anos também, então eu já tava de maior pra poder entrar no projeto.
E foi isso. Eu acho que foi um momento bem perfeito, que eu, tipo assim, tava tranquilo em relação à faculdade também, tava no Brasil, não tava fora. Tinha vindo trocar, né, meu visto. E ele também tinha terminado a escola, estava fazendo o quê? Então, Você também tentou fazer medicina, Foi. não foi? Antes de fazer o vestibular pra medicina, eu passei em odontologia. E aí eu fiz 2 semanas de aula. 2 semanas. Eu falei, não quero. 2 semanas foram suficientes pra falar, não quero isso, Não, gente. vou mudar. O que é que eu vou fazer? Ai, medicina eu também me vejo. Aí fui lá. Fiz, acho que 6, 7 meses de cursinho. Tava lá pra entrar na faculdade. E terminei não entrando. Porque teve a casa. Teve a reviravolta do mundo na nossa vida. E foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha, assim. gente. Porque, tipo assim, eu sempre tive o sonho de trabalhar com internet. Gostava de medicina, mas meu sonho era internet, era fazer conteúdo. Eu amava fazer os vídeos que, tipo, eu faço, entendeu? Eu me distraía muito e eu gostava muito de ver o resultado. Eu me dedicava, tipo assim, hoje em dia eu me dedico ainda horas pra fazer um vídeo perfeito, um vídeo legal e depois ficar orgulhoso do resultado e ver depois. E que faça sentido também que mude a vida de outras pessoas, entendeu? Influencia outras Influencia outras pessoas. pessoas. Então, eu gosto muito de ver isso, esse resultado. Então, isso me faz sentir bem, entendeu? E o mais legal é que eu acho que vocês tiveram uma pessoa que entende muito de internet como padrinhos, no final das contas. Nossa, exatamente. Ele foi uma escola. ensinou várias coisas, ensina ainda várias coisas pra gente, porque o que ele viveu, a gente tá vivendo agora, como tipo, ele fala direto pra gente, que ele vê muito eu e o Lucas na gente, porque assim como eles começaram, parece tipo a história, algumas coisas meio que parecidas, alguns jeitos que ele conhece a gente, tipo assim, de um ser assim, outro ser assim, é muito igual. Isso acaba até nos precavendo pra que a gente não cometa alguns erros, cometa alguns erros, porque ia falar, eu já passei por isso, é assim que aconteceu. A gente já... É verdade. Então, vou fazer tal conselhos, forma. né? E vocês também a gente pegaram isso. É muito interessante isso. Legal. Agora, falando um pouquinho sobre o relacionamento. Porque, assim, vocês contaram toda a história da Casa da Barra, mas teve a questão de vocês não serem assumidos ainda, não terem assumido ainda a sexualidade de vocês. Ai, por que não tinha esse assumir a sexualidade? E por que a Casa da Barra foi tão importante pra isso? No meu caso, eu acho que eu, desde pequeno, sempre tive assim, uma veia mais artística. Então, eu dançava muito, fazia teatro. E eu acabei sofrendo alguns preconceitos também, tipo, da escola e de alguns amigos. E eu acho que isso me travou um pouco. E aí eu falava, eu não vou me assumir, me abrir para pessoas que talvez possam me julgar. Aí eu falei, não, vou esperar. Infelizmente tive que esperar, né? Mas ainda fui novo, porque tem gente que demora, sei lá, 30, 40 anos para se assumir. Ou às vezes nem se assume para viver a sua felicidade. E aí eu me assumi no momento que eu me senti preparado, assim, sabe? Eu não queria... foi forçado, não foi nada, né? Foi não, porque não você foi. quis mesmo. Me encorajou muito o projeto também, porque é uma coisa, e seria uma coisa muito boa, né? Eu estar me assumindo para milhões de pessoas, e ainda mais com uma pessoa também do meu lado. E não seria muito difícil também, porque é pra 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão. Eu pensei, então, ou as pessoas vão me abraçar, ou as pessoas não vão. Aí eu falei, não tenho tempo pra perder, tô aqui. É isso, e é mais sobre você, a sua vida, entendeu? Vou viver a minha vida, e foi isso. E aí meus pais não sabiam também, e não aí? sabia. Nossa, primeiro eu contei pro meu irmão, porque meu irmão é mais parceiro, assim, tudo que eu tô passando, ou eu quero uma opinião, eu pergunto pra ele primeiro. Aí ele foi super tranquilo comigo, me apoiou, falou que ia estar do meu lado. E aí eu contei pra minha mãe. Levei ela no restaurante, né? Com medo, um pouco medo da reação dela. É que assim, ela nunca falou nada, porém, eu não saberia a reação dela, assim, eu falando, porque na cabeça dela eu era hétero, né? Sim. Então, quero ou não entender do lado dela de não... Talvez não entender assim de imediato. Eu levei ela no restaurante e falei, então, mãe, eu gosto de meninos também. E aí eu vou participar de um projeto, sei lá o quê. E aí ela me apoiou, daí então, né? Me apoiou, falou, tá bom, filho, se é isso que você quer, me apoio, só fico preocupada com o mundo. Eu falei, mas isso a gente enfrenta juntos, eu tenho certeza que eu vou ter mais apoio do que pessoas contra. E foi o que aconteceu, né? E aí depois eu falei pro meu pai, ele só olhou pra mim e falou, tá bom. Tipo, já sabia até o... Tá bom. Não sei se ele imaginava, talvez sim, talvez não. E foi isso. Porém, ela ficou um pouco desnorteada quando ela viu tudo acontecendo. Porque a exposição foi muito grande. Então, quando ela viu a gente se beijando, tudo aquilo, e milhares de pessoas nos seguindo e mandando mensagem pra ela também, aí eu acho que ela, sabe... Deu aquele baque, né? Deu um baque, assim. E também questão familiar, com os familiares meus, fui falar coisas não agradáveis pra ela. E
enfim, essas pessoas não estão no meu convívio mais hoje em dia, mas Ótimo. tudo certo. O bom é que você tá bem. O bom é que eu tô bem. Só que aí, quando eu saí, ela conheceu ele. Hoje em dia, nossa família é amigo. Tipo, todo mundo vive entre família. Ele vai pra minha casa, vou pra casa dele. Legal. Tá tudo certo hoje em dia, não tem mais nada. E você, Caio, como é que foi? Sua Pra família já mim, não, também, ninguém sabia. Vocês resolveram dar uma Até surpresinha pra amigos todo foi. mundo, né? Não foi surpresa, tipo assim, até meus amigos também não sabiam. amigos Ninguém. da minha cidade, Só uma tipo amiga, assim, assim. amigos que eu cresci, sabe? Aham. Também não sabiam, até tanto quando viram depois no projeto. Muitos falaram, meu Deus, não fazia ideia. Algumas pessoas até já achar e tal, enfim. Mas eu falei, não, né, não tem como, tipo, não. Defenderam, né? Depois perguntando por que eu não tinha contado pra eles, sendo que eles iam abraçar, ia ser de boa e tal, ficaram perguntando isso. Mas, enfim, meu pai e minha mãe também não sabiam. Pra minha mãe eu contei uma semana antes, pro meu pai enrolei, aí viajei, não contei, chegou tipo um dia antes de começar o projeto da Casa da Barra, Aí você falou. eu liguei pra ele. Aí peguei e falei pra ele. E aí era tipo assim, foi horas antes de começar. Aí meu pai pensou no começo que era teatro, entendeu? Pensou que era alguma coisa, Eu uma falei, gincana não, que fazia pai, parte é A minha mãe realmente também a pensou um real, pouco isso. entendeu? dos dois, né? Falei, não, pai, realmente é a real mesmo. Aí ficou preocupado também em relação a isso, que o pessoal ia falar de fora, por ele ser também uma pessoa política também, ele é prefeito da cidade, agora ele ganhou, né, nessa como é que fala? Eleição. E aí ele ficou preocupado também do que a galera ia falar, dos comentários, mas graças a Deus que pelo contrário, tipo assim, a galera abraçou tanto, a galera gostou tanto da história, que tipo, eu mesmo, a galera abraçou tanto que muita gente da cidade apoiou meu pai por conta da minha história também. Legal. A gente E participou da eleição, foi bem Foi legal. tipo assim, quando a gente ia lá, eu nunca tirei tanta foto, passava tipo uma hora e meia tirando foto. Eu acho que eu tirei foto com, sei lá, mais de 6 mil, 5 mil pessoas, em 4 dias que a gente ficou lá, não foi Foi 4 ou muita gente. 5. Foi Foi bem tipo, legal. muita gente, assim, eu não parava de tirar foto o tempo todo, tipo, era muito legal. E eu amei, assim, esses dias lá, o carinho de todo mundo pela cidade, Legal. do carinho de todo mundo da cidade que tinha por a gente, né? E aí foi isso, contei pro meu pai horas antes de começar a Casa da Barra. E eu não pensava me assumir tão cedo, tipo assim, ainda mais publicamente. Não se me falasse pra o Caio de antes, sei lá, de 2020, 2021, que eu ia fazer isso, nunca ia acreditar. Porque você achava que ia demorar ainda pra isso Ia demorar pra acontecer. Essa Eu ficava coragem. muito nervoso antes de começar também. Eu até ligava pra esse meu amigo, falei, eu acho que eu não vou conseguir, eu não consigo fazer isso. E se der errado, e se a galera não abraçar, e se a galera fazer comentários ruins. E aí eu prometi pra mim mesmo, até antes de entrar no projeto, eu não pegar em celular, não ver comentários, só pegar o celular pra fazer publicação e postar vídeo ou foto. Pra não atrapalhar, Pra né? não atrapalhar, Essa coragem. Pra eu, Quando a não, gente vê pra comentários, eu me bloqueia um soltar e não me bloquear, pra ser o Caio, realmente o Caio. Porque até antes, na vida, eu era o Caio, mas não era o Caio que eu sou hoje em dia, entendeu? Eu me escondia muitas vezes pra meus amigos, enfim, familiares, também me sabia, não sentia conhecia o Caio realmente que é hoje em dia. E aí lá eu fui o Caio que o Brasil todo viu que era, que abraçou, me soltei, me apaixonei, e aí vivi muito, vivi intensamente. E foi tudo assim, a galera, tipo assim, costuma muito falar. Porque tem a questão de ser muito narrativa, fake, e tem a questão de ser muito real. O da gente foi as coisas, grande parte, sei lá, 90%, 95% tudo real. O que acontecia ali era o que a gente ia, fazia, e às vezes o Carlinhos gravava a gente nem fazia ideia que ele tava gravando. Era real, mas era de fato o que tava A gente acontecendo. vivia ali e depois eu via nos stories e falava, gente, como é que ele gravou isso? Como é que ele viu que a gente fez isso? Como é que, tipo... Porque tinha um enredo, porém meio que ultrapassou o enredo, entendeu? A Sim. gente foi Além da ficção. fluindo assim, naturalmente, muito direto. Tipo assim, Foi em nenhum rápido. momento a gente vai vou fazer aquilo porque pra seguir tal coisa. Não, realmente ali foi fluindo. Eu fui gostando dele, ele foi gostando de mim, a gente ficava com ciúme um do outro. Aí teve aquela questão da festa, que ele pegou com a menina, eu peguei outra menina. Enfim, toda aquela situação lá foi realmente ali, tudo, nada foi planejado. Foi tudo realmente acontecendo. E aí, acho que se não fosse o projeto, acho que ia demorar um tempo, viu, pra Eu também. pra vocês falar, se não conhecerem saberia também, como. né? Pra E pra gente se conhecer o também. relacionamento de vocês. Eu vou contar uma quê? fofoquinha. Gosto. Antes de a gente se conhecer pessoalmente, ele tinha me convidado pro aniversário dele. Só que era na Bahia, eu morava em Eu Recife. tinha convidado E ele você pro não meu foi? aniversário. Aí eu não fui, eu não sei se eu falei se eu ia ou não. Ele viu, acho que. Não sei, pera. Aí eu não, vi a mensagem mas não falou nada. e esqueci de responder. Aí na outra E semana... não me deu parabéns. Não me deu parabéns. E aí, Não. depois de uma semana, 2, sei lá, 3, ele agradeceu pelo convite e falou que não deu pra ir. Não, mas falar,
Que bom. Que bom, né? Então, vem aí, se você tivesse ido, não tivesse dado certo. Não ia dar certo, eu acho. Tinha que ser realmente na Casa da Barra, pra ter esse enredo, pra ter essa paixão, Exatamente. assim, sabe? Vou contar uma coisa também. A primeira conversa da gente, assim, eu puxei assunto com ele porque ele morava em Nova York. Eu falei, nossa, quero muito ir aí. Acho muito legal. Já puxando assunto, né? E aí, um ano depois, a gente passou o ano novo lá. Em Nova York. Em Nova York, a gente fez a viagem. Cara, isso é muito surreal. Porque quando você olha assim, você nem imagina que isso ia acontecer um dia na vida de mesmo? vocês. Não tem como imaginar. Aconteceu. E tipo, coisas que não aconteceram, graças a Deus que não aconteceram, porque foi tudo, parece muito certinho. Tipo assim, evitaram de acontecer coisas no passado pra acontecer tudo certinho, no momento certo. Agora, assim, vocês estão pensando em planos futuros, né? Óbvio que a gente, quando a gente tá namorando, a gente conversa sobre um casamento, filhos, como que vai funcionar a relação daqui a algum tempo. O que vocês têm conversado aí? Porque, pra quem tá assistindo e acompanha eles, vocês devem ter visto um bebê no Instagram deles. Falaram, nossa, será que adotaram? O que aconteceu? Que eu não sei o que aconteceu. E do nada o bebê sumiu. O que aconteceu? Me conta dessa história toda. A gente... Enfim, eu tenho vontade, né, no futuro de ter filhos. E a gente falou, então... 3 ou 4. Caio também? 3. É porque a gente quer ter um meu, um dele, um dos dois. Os dois. Boa. Mas daqui a uns anos só quando a gente estiver mais consolidado na nossa carreira. Uma estrutura, né? Estabilizados. Tendo também mais maturidade também, porque eu tenho 23, ele tem 19, tem muita coisa que a gente tem que aprender, muita coisa que a gente tem que evoluir também. E a gente fez um testezinho ali com a sobrinha do Luan, que tinha acabado, era recém-nascida, né? Ela é recém-nascida. E aí foi, então, tem um bebê aqui, bora ver como se a gente realmente fosse pai, bora agir, bora cuidar ali o dia. A gente fez realmente o dia ali, dando comida pra ela, cuidando dela, trocando fralda, 24 horas. Gente, é complicado, porque às vezes ela começava a chorar e a gente, meu Deus, o que a gente faz? Mas a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu como segurar um bebê, como dar banho, trocar fralda. Isso foi tudo muito naturalmente também, porque a gente estava na minha cidade, e aí meu irmão é pai, eu não tinha conhecido ainda a minha sobrinha, e no dia que a gente se conheceu, a gente gravou um videozinho assim, sabe, segurando ela, e aí esse vídeo viralizou. Aí foi parar em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, Filipinas, assim, vários lugares. No mundo inteiro, gente, do mundo inteiro, da Espanha, países espanhóis, da Rússia, tipo assim, viralizou muito. Aí até no Instagram também. Entender. Quem são eles? Quem é essa bebezinha? E vocês manteram um suspense, né? Gente, somos pais, vamos tentar aqui. Aí foi fazendo. E assim, eu vi que não é tão difícil, tá? Assim, eu pensava que era mais complicado aí pra trocar fralda, pra roupinha, comer. Mas a gente bem tranquilo, né? Eu acho que a parte difícil é quando cresce um pouco. Eu acho que quando cresce mais. Que tem aquela fase da adolescência, né? Quando é criança, tipo assim, 2, 3 anos, que a criança fica irritada, fica rebelde, tem isso. Eu não tenho filho também. Não, tá, gente? Mas eu tô falando que eu tenho sobrinho. Mas é mais complicado. Cuidar é a parte mais tranquila. Eu acho que educar é mais difícil. Porque você tem que ter muito discernimento, assim. E você tá formando um ser humano, né? Você tá uma formando responsabilidade absurda. praticamente a mente de uma pessoa, então tem que ter muita responsabilidade. Então vem aí 2, 3, 4. Acho que 3, né? 3, 4 é muito. Mas dá pra pensar bastante, né? Vocês vão fazer um ano de casamento. Casamento. Tô profetizando aqui do nada, de namoro. Vai fazer um ano agora em maio. Em maio. Entendi. Dia 10 de maio. Então tem muita coisa pra planejar pra vocês pensarem. Tem que focar bastante também na carreira. Tem a carreira. Individual, tem muita coisa ainda. Inclusive, queria até puxar. Primeiro eu vou começar com o Luan. Certo. Porque aqui, assim, gente, temos aqui um cantor, um modelo, talvez apresentador, talvez um ator. A gente vai falar sobre isso. Mas, Lu, eu queria saber um pouquinho de você, assim, em que momento a carreira de cantor chegou pra você? Em que momento você falou, cara, eu quero ser um cantor, quero investir nisso? Então, lembra que eu te falei que eu comecei no teatro com 8 anos? Eu sempre quis ser artista. E aí, eu virei influenciador, tudo, tava no rancho já, que era Casa Barra, virou rancho. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que eu, sabe, tenha mais a presença de um artista. Eu falei, bom, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de atuar, eu gosto de dançar e gosto de cantar. Aí eu falei, vou escolher uma dessas 3 coisas. Dançar eu já dançava. Aí eu falei, por que não unir isso e dançar as minhas próprias músicas? E aí foi onde eu decidi, assim, investir nessa área. Começar a estudar também, eu vou começar semana que vem, inclusive. Que legal. Aula de canto, dança, enfim, tudo assim pra me tornar um ótimo artista para esse Brasil. Legal. E aí na Casa Barra, eu lancei minha primeira música. Inclusive já comecei com o pé direito, porque a minha primeira música foi apresentada com Pedro Sampaio.
que é o nosso Cara. amigo, mas também um ídolo pra mim. Eu acompanhei essa apresentação. Foi muito legal, né? Muito legal. Tava bem nervoso. E ele te elogiou muito, Pedro. Foi Te elogiou querido. O Carlinhos, quando ele terminou, ele falou assim, gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer aqui. Eu lembro que ele fez um suspense pra postar, tipo assim, no dia seguinte. Falou, gente, o Luan, vocês não sabem o que aconteceu aqui. Foi muito legal. Mas aí eu tomei essa decisão porque eu amo música, sabe? Eu amo a sensação, eu amo... Porque eu acredito que a música deixa você feliz, triste, mas no meu caso, né, que foi o estilo musical que eu escolhi, que é o pop, deixa mais feliz. É o estilo musical que eu me identifico e gosto de escutar. Então eu falei, vou investir nisso e daqui uns anos vou ser um grande artista nesse Brasil, se Deus quiser. Com certeza. Eu quero você dando entrevista pra gente, falando sobre álbum, Amém. sobre prêmios, sobre tudo. Anotem aí, gente. Aí, daqui a algum tempinho... Guardar o take assim. Guarda esse take. Se preparem, tá? Que vou ter muitas músicas estouradas. Inclusive, quais são os planos em relação à música? Você tem esse plano de fazer um álbum, de bem mais música por aí? Tenho, eu quero fazer Porque a música muito que você álbum. falou foi Acabou, né? Não, primeiro foi Respira e Relaxa. É verdade, Respira e Relaxa. Depois, depois de um mês e meio, eu fiz a música Acabou. E aí a gente tava em uma viagem pra Europa e Finlândia. Enfim, ali na Europa, depois a gente foi pros Estados Unidos. Só que nesse meio tempo, a gente foi pra Marrocos, que é um lugar muito diferente. Sim. E aí eu já tava com a música pronta. Aí a gente tava em um passeio no deserto. Olha como são as coisas. A gente tava em um passeio no deserto. Por que não aí fazer um clipe? O Carlinhos falou, por que não fazer o clipe? A gente tem um filmmaker, tem fotógrafo, tem elenco. você, que é o artista, tem um elenco, os dançarinos, os maiores influenciadores do Brasil. Vamos fazer o seu clipe. Em meia hora, 1h30, a gente fez o clipe. Gente, e bombou. Que legal. Foi muito incrível. Muito lindo. Muito incrível. Foi assim, perfeito. Eu acho que se não fosse naquela oportunidade, eu não sei quando eu poderia fazer aquele clipe. Mais uma vez, na hora certinha. Mais uma vez, na hora O certa. que aconteceu. Então, vem as músicas por aí esse ano? Vem sim, então. Agora eu tô estudando. E aí, vocês sabem, né, que música tem um grande investimento. E até então, eu tava investindo tudo só. E aí eu falei, cara, agora não dá pra eu continuar investindo sozinho. Eu vou precisar de uma pessoa. Então, agora eu tô estudando isso pra poder ter um parceiro, assim, que me ajude financeiramente. Mas enquanto eu não acho essa pessoa, eu tô estudando. Vou começar a minha aula de canto semana que vem. Dança, vou começar aula de instrumento também, que é uma coisa que eu gosto muito. Se especializando. Se especializar. E eu acho que daqui uns 4, 3 meses vem um álbum bem legal aí. Boa. Então você que tá assistindo, por favor, invista em Luan pra gente conseguir esse álbum aí. Vocês não vão se arrepender, tá? Porque eu canto, danço, tenho presença de palco. Artista completo, né? É isso aí. Agora, Caio, me conta, você, moda na sua vida. Moda. Em que momento surgiu isso? Porque você já desfilou em Sim. semanas de moda, queria entender um pouquinho. Desde pequena, assim, eu sempre gostei muito, assim, de acompanhar o mundo da moda, de ver desfiles, de ver todo esse mundo, assim, mas eu sempre achei algo muito distante também de alcançar, porque eu cresci em uma cidade interior da Bahia, então pra mim era muito longe ali de conseguir aquilo. E aí eu sempre botei ali de segundo plano e fui focando nas coisas que estavam ali no meu alcance. Só que aí veio a internet, eu sempre, assim, também veio novelas, também sempre fui assistir, tipo, coisas de novela, filmes também, sempre amei muito assistir tudo. E aí eu sempre quis, sei lá, atuar também, quis fazer, sempre trabalhar pelo meio ali artístico também, sempre gostei muito. E aí eu falei, então, talvez a internet também pode me ajudar ali no começo, eu gosto, é meu tirar-tempo, vai ser uma porta que eu posso crescer e pode me colocar ali nos meios também que eu acabo gostando. Te ajudar nisso. Me ajudar nisso. E aí tem me ajudado muito na moda. Tem surgido vários convites muito legais para Europa, marcas assim que eu nunca imaginei que seria convidado, que se eu falasse pro Caio de antes, ele não acreditaria, ficava assim, meu Deus do céu, tipo assim, tô muito orgulhoso por você. Por exemplo, a Diesel, surgiu o convite da gente ir pra Milão, e eles só selecionaram 4 brasileiros. Tipo Cara, assim, isso é muito surreal. somente 4 brasileiros, só tinha gente lá representando o time da Diesel. Eu sempre vi vários desfiles deles. Tá de diesel. Diesel. Tá bem representando aqui. Sempre vi vários desfiles deles nos outros anos, em cada temporada, né? E eu sempre imaginei, falei, gente, tipo, é muito difícil estar ali. Será que um dia eu vou conseguir? Será que vai ter essa oportunidade? Como é que eu vou fazer isso? Tipo assim, sempre vendo. E não é que esse ano eu fui convidado. Ai, gente, e aí, isso assim, foi loucura. Fui muito realizado por conta disso. Foi, assim, uma coisa que eu até hoje em dia... Hoje que eu fui, meu Deus, eu fui mesmo, assim. Ainda não cai a ficha, Não né? cai a Tipo assim, ficha. cara, acontecendo tudo isso Parece na que foi nossa um sonho, vida, né? assim, que a gente... Assim, Você foi também tudo foi tão junto, rápido, né? eu fui. Eu, o Caio e mais 2 brasileiras. E aí eu falei, meu Deus, eu realmente tô aqui. Vou contar uma história de que aconteceu comigo. Eu não sei, gente, eu acho que eu penso muito, assim, no futuro. E tudo que eu penso realmente acontece, porque eu corro atrás.
E aí, antes de eu entrar na Casa Barra, voltar um pouco, eu fui fazer umas compras, né, pra estar bonito. Aí eu entrei na loja da Diesel. Eu falei, então, eu só posso comprar daqui uma cueca e uma camisa. Porque não dá o meu orçamento. Meu orçamento não tá dando. Aí eu falei, tá bom, mãe, mas vou ficar tranquilo porque eu tenho certeza que um dia eu vou trabalhar com essa marca. Um ano depois, eu tava representando a marca na Europa, no desfile deles. Não, isso é muito surreal. legal. Eu também isso é muito legal. ficava vendo, fico ainda hoje em dia vendo no aeroporto aquelas marcas assim, várias marcas, também já vi da Diesel. E aí eu fico falando pra mim, um dia eu vou estar aqui, vai ser eu trabalhando com essa marca. E a gente quer Gente, trabalhar E com outras aí marcas a gente também foi muito legais. também pro Paris e Milão Fashion Week também do ano passado. Aí a gente fez Off-White também, a gente fez Santoni, que é uma marca muito grande da Itália. A gente fez Square. a Square, que é uma marca muito grande Na Europa. na Europa, nos Estados Unidos. E, enfim, é uma coisa que a ficha não cai. A gente foi também esse ano de novo na Square. E aí a gente viu depois as notícias que eu falei, meu Deus, a gente tava ali, tinha assim, modelos gigantescos do lado da gente, que eu sempre vi desfilar, sempre vi trabalhando com várias Você sempre marcas. admirou, né? E, tipo, mano, estamos compartilhando o mesmo lugar. Tinha uma brasileira também, esqueci o nome dela. A Isabelle Fontani. Fontani, Isso, é. Fontani é. tava desfilando ali no mesmo Maravilhosa. lugar que a gente tava, ali pertinho. E aí também a gente desfilou no Nova York Fashion Week também, pra marca da Bianca. E aí foi uma coisa assim, uma sessão muito boa, porque eu desfilei, não tava só também assistindo, tava desfilando. Aí vi toda aquela plateia, quando eu andei, a galera, tipo assim, gritou. Tipo, algumas pessoas chamaram meu nome, que tava ali, que conhecia. E aí, gente, eu senti uma coisa assim, eu tava muito ansioso antes de entrar, eu abri o desfile. E aí eu era o primeiro ali da marca pra começar, eu tava muito ansioso. Mas assim, quando eu vi aquela galera, imensidão ali, parece que mudei, me deu uma confiança muito boa. Falei, gente, que é isso aqui? A energia é muito boa. Aí eu mexi muito bem, fui, voltei. E quando eu voltei, eu falei, eu quero fazer isso muitas e muitas outras vezes, porque é muito legal. Fiquei muito feliz por ter conquistado isso. E tem preenchido muito. Fiquei muito feliz por ter conseguido todas essas coisas, essas conquistas. Mas é algo que você tem planejado agora para esse ano, para você continuar na moda? Sim. Como, não sei, apresentador, TV? Você pensa nisso? Então, a nessa moda eu quero continuar, porque é uma coisa que eu gosto bastante, tanto de roupa, desfile, trabalhar com marcas também da moda, eu gosto muito. E também tem a questão de atuar. Eu quero muito, porém eu tenho que tirar meu DRT ainda, então eu tenho que estudar. Eu pretendo estudar, começar esse ano, não sei, ver direito as datinhas, pra tirar meu DRT, estudar primeiro, pra quem sabe daqui a uns 2 anos começar a atuar em uma novela muito boa. Enfim, eu sei que vai acontecer, porque tudo que eu boto ali foca assim. E vocês também, gente, tá assistindo aqui, se vocês gostam de uma coisa, vocês pensam que é impossível, não é. Se você focar naquilo, você botar na sua cabeça que você vai fazer, correr atrás, aos poucos, você vai estar lá em cima. Então não é impossível. E o que deixa a gente não conseguir a mente. Falar, não vou conseguir, realmente não consegue. A gente acaba se sabotando, né? Se sabota, exato. Mas se você fala, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Traça assim, faz uma lista, bota no caderno, assim, tudo certinho. As coisas vão acontecendo naturalmente, através do seu pensamento. Letração, e funciona de verdade, porque você vai focar só naquilo. E você vai conseguir uma hora. Ou seja, daqui a um tempo eu vou ter Luan de novo pra falar sobre álbum. E aí Caio pra falar sobre novela. Amei. Eu quero. Uma novela, Vamos deixar série, esse take filme. registrado? Tá vendo, viu, Vai gente? ter. Vocês vão ver esse take daqui a quê? 1 ano, 2 anos? Acho que da gente sim. voltando. Acho que falando 1 ano, 2 assim, ó, anos. Caio acabou de estrear na novela das 9, não sei. E Luan tá lançando o seu segundo álbum, Luan. Você acredita? Em primeiro lugar no Vamos focar streaming, nisso? no Brasil. Poxa, gente, assim, eu fico muito feliz das coisas estarem dando certo pra vocês. É muito legal saber da história de vocês, de que vocês não tinham planejado nada disso, mas era algo que vocês queriam muito. E como as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer mesmo, da forma certa, no tempo certo. Verdade. Mesmo. Fico muito feliz. E quero agradecer a vocês. Já acabou. Já acabou. Né? Tinha tanta quero coisa pra falar falar. Deixa eu falar, o papo quando é bom, a gente tem que fazer assim 2, 3 horas, entendeu? Mas é legal, porque eu acompanho vocês, eu vi muitos stories do Carlinho quando vocês começaram na Casa da Barra, no Rancho. Acompanho vocês no Instagram individualmente. Então, assim, é muito legal estar entrevistando vocês, tendo esse contato ainda mais. Prazer de verdade. Vou voltar aqui, viu? Volte mais vezes. Fica o convite mesmo pra vocês retornarem. E pra finalizar com chave de ouro, eu queria que vocês deixassem até o Instagram, TikTok. Deixa todos os arrobas pra gente, pro pessoal acompanhar vocês, pode ser? Gente, meu Instagram é Luan Alencar, então vão lá me seguir, me acompanhar, eu posto várias coisas legais. TikTok também e YouTube. Meu Instagram é Caio Ires, I-R-E-S, mas o meu nome é Caio Iris. Meu Instagram tá assim.
E o TikTok tá Caio Cerqueira _. Vou lá me acompanhar, posto sobre o meu dia, lifestyle, sobre moda, sobre vida de casal também, sobre tudo. Viagem. Do Viagens. nada surge um filho, tá, gente? Do nada surge uma Nada. viagem pra Finlândia, pra As coisas Nova assim, York, acontecem muitas Angeles. coisas. pra Marrocos. Do nada. Qual é a próxima? Já tem? Tem. Talvez sim, não. Ai. Não pode? Pode. Ah, Será? spoiler. Pode falar o continente? Não sei, Pode. de repente. Ai, Eu vou acho falar. que é Estados Não, Unidos, né? Eu acho. Los Angeles. Los Angeles? Los Será? Angeles. Eu acho Não tem data, né? Tem. Mas vocês não vão falar também a data. É. Vamos falar só Los Angeles, então? Los Angeles. A gente tá finalizando. Não tá 100%, mas Los Angeles. É quase vem. Los Angeles. Vai ter muito Kikiki? Vai, viu? vai. Você promete Kikiki, Caio? Vão ser 2 semanas Ah, muito tensas. Caio, tipo assim, sim. é que eu tenho meio que receio de falar antes de acontecer. Então deixa pra lá, Porque às vezes né? cria a Vamos expectativa das falar. pessoas e acaba não dando. Vai ter entretenimento, tá, gente? É o que importa. É. Mas muito obrigada, meninas. Obrigado a gente Boa pelo viagem convite. pra Los Angeles, então. Aproveitem. Obrigado, vamos com a Obrigado. gente. Me chama. Eu chamo, Tá vamos. bom. Caras, preciso... Quantos dias? 2 semanas, uma semana e meia. Uma semana e meia de férias, por favor. Preciso que eu tenho uma viagem pra fazer aqui. Eu prometo Kikiki. Tá bom. Ai. A gente já virou besties, amigos, Já. somos íntimos. Nós três já quase fizemos medicina. Então acho que a Verdade, medicina né? tá nos unindo, É entendeu? verdade. E a comunicação, que eu escolheu comunicação no final das contas. Aham, verdade. É isso. Mas Gente, muito obrigada, de verdade. Amei Obrigado muito falar eu, com viu? vocês, viu? Foi, Voltem meu sempre. foi um prazer incrível estar aqui, tá bom? Sempre tive muita admiração pela Caras Ai. e agora tá aqui também é uma grande conquista. E mais uma coisa que eu pensei no passado. check. Mais um checklist. É exatamente. Quando eu cheguei no camarim também, eu falei, gente, na cara, Eu meu realmente tô Deus. aqui. É um É checklist legal. ali que você tem na listinha, você. A gente fica muito feliz. Muito obrigado pelo convite. As portas estão sempre abertas, de verdade. Muito Tá obrigado. bom? Espero você pra falar sobre álbum e você pra falar sobre novela. Combinado? Gente, vai lá, segue o Caio, segue o Luan. Também segue @carasbrasil, que a gente tem muita coisa pra falar, muito entretenimento. Vai rolar muita cobertura, eu acho, que da viagem de vocês de Los Angeles. A gente posta bastante sobre Ai, que vocês. legal. Então, vai lá, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima.